Muito bem, eu vou passar para outro assunto aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda em Salvador nesta quinta-feira, saiu em defesa do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Ao receber um convite para uma feira de agronegócio na Bahia, Lula disse o seguinte, abre aspas, eu quero dizer que venho a essa feira só para fazer inveja nos maus caráter de São Paulo que não deixaram meu ministro participar, fecha aspas. O presidente fazia referência clara à AgriShow, a maior feira de agronegócio da América Latina, que acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Vamos relembrar a situação, então, envolvendo o ministro da Agricultura. No final de abril, veio a público que Carlos Fávaro havia sido alertado pelo presidente de honra da AgriShow de que o ex-presidente Bolsonaro compareceria à abertura do evento e havia sido aconselhado a ir, Fávaro no caso, a ir no segundo dia da feira. Fávaro se sentiu desconvidado e avisou que cancelava sua participação. O ministro representaria Lula no evento, cuja relação com o agronegócio está bastante desgastada. A descortesia provocou um enorme constrangimento. Alguns representantes de entidades se desculparam com o ministro, mas não conseguiram reverter o mal-estar que ficou. Antes de debater esse tema, vamos ver a fala do presidente Lula hoje. Essa semana você viu a notícia de que o meu ministro da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor não, ele é grande produtor, ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto, que alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. Eu falei para o Fávaro, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça, que a agricultura brasileira não é só isso. E eu chego aqui na Bahia, encontro os companheiros do agronegócio me entregando um convite para vir na segunda-feira mais importante do país, aqui na Bahia, e eu quero dizer que eu venho nessa feira só para fazer inveja os maus caráter de São Paulo que não deixaram meu ministro participar. Tardelli, a busca é por conciliação. Mas Lula acirra ainda mais os ânimos com o setor do agronegócio a fazer falas como essa, de improviso? Isso é uma grande questão, não é? A gente tem que imaginar o seguinte, o ministro dele é desconvidado da forma mais tacanha e descortês possível. Desconvidado assim, olha, vem a quarta-feira. Ele foi desprezado pela organização da feira. Quem jogou a primeira pedra no telhado alheio foi a AgriShow, numa descortesia inteiramente desnecessária, para levar para lá o ex-presidente da República, que não queria ter contato com ninguém do governo Lula, que ele demoniza. A limitação da educação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, atingiu a limitação da educação do coordenador da AgriShow, que por uma descortesia, a gente vai dizer uma grosseria, certo? Desconvida aquele que é o representante do governo que foi eleito, certo? No agronegócio, representante do agronegócio, o Carlos Fávaro é vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja do Brasil, é um grande produtor de soja, é alguém do agronegócio, é como um irmão excluir esse outro irmão da festa, né? A fala do Lula, que não foi uma fala simpática, certo? Deu o troco, na medida que me pareceu o troco da ofensa que ele recebeu, porque a ofensa é dirigida a um ministro que é dele, do governo dele. Se o Lula fosse convidado para eventualmente fazer a abertura da AgriShow, ele também seria desconvidado.
Por que esse desconvite? Para se receber e se fazer lá um ato pró-Bolsonaro, extemporâneo, absolutamente inoportuno, logo depois, pouco depois do 8 de janeiro, das falas infelizes do presidente Bolsonaro. Se alguém aí não quer pacificar, esse alguém é a sociedade lá, rural brasileira, né? Sociedade alguma coisa brasileira, cujo presidente é o coordenador da AgriShow. Muito bem. É isso. Te cortei, né? Não cortei. Você nunca me corta, você só me limita. Você respirou, eu peguei. Não. Kleber. Olha, Luciana, eu sou um conciliador por natureza. Ô, Kleber, só uma coisa. Diga. Você nunca me censura, você me regulamenta. Corta Gente, corta eu me divirto aqui. Vai, Kleber. Vamos lá. Ademais, bom, vamos continuar aqui. É o seguinte, eu sou um conciliador por natureza. Eu acho que em todas as relações humanas, nós temos que retirar esse sentimentalismo e valorizar o que é mais importante. O entendimento, o equilíbrio, a razão. Ah, Cléber, você mora no mundo fictício. Olha, eu até posso morar nesse mundo fictício, mas é que eu enxergo para o meu país. Então, se um errou, o outro tem que dar um exemplo de grandeza. Então, eu acho que essas partes, esses lados, mais uma vez trazendo aqui maniqueísmo, isso não é bom para o país. Eu, como estou nessa área de direito eleitoral há mais de 20 anos, 27 anos, estudando direito eleitoral, parece que o Brasil vive permanentemente numa campanha eleitoral. Acabaram as eleições. Vamos trabalhar para o Brasil. Oposição e situação. E aí eu vejo a oposição beligerante, eu vejo o governo beligerante. Para quê? Para patrocínio dos seus próprios interesses ideológicos. E todo mundo esquece de alguém aí. E esse alguém é o Brasil. Eu acho que a gente não pode viver assim, Luciana. Me desculpe. Estou sendo bem sincero nessa manifestação, porque essa beligerância, essa briga, esse desentendimento não ajuda ninguém. Não ajuda o agronegócio e não ajuda o governo. Até quando a gente vai ficar discutindo essas situações desse jeito? Aonde está o pacificador? O empresário da agricultura, o governante? Nós precisamos de equilíbrio, de bom senso, de sensatez, de serenidade. Nós estamos falando de algo que nós pertencemos. O Brasil não é uma coisa, não é um semovente. O Brasil somos todos nós. O elemento humano do Brasil é o cidadão. Então nós precisamos parar com essa picuinha, com essa disputa, com esse jogo, com esse UFC eleitoral e perceber o seguinte: o mais importante para o Brasil é o governo se entender com o agronegócio e o agronegócio se entender com o Brasil, para que todos saiam ganhando, porque a eleição acabou. A eleição é só daqui a 3 anos. Tudo bem, cada um tem as suas questões, os seus interesses, mas e o maior, que é o país? Por isso que eu digo, parece coisa, com todo respeito, de quinta série, que as pessoas ficam brigando e não se chega a uma solução para o Brasil, sabe? Me desculpe. Muito bem, Gabriel. Eu sempre aproveito da competência dos colegas de bancada para poder, então, trazer luzes a algo que eu acho que é muito importante e que está para além da discussão sobre o convite ou desconvite. O Brasil tem processos de conciliação, né? Os processos de conciliação da nossa história sempre deixam de lado a importância do atendimento aos interesses dos mais necessitados, dos mais pobres. Falei aqui em outro debate do quanto a nossa história de desigualdades e do racismo está relacionada ao uso da terra e a forma como as elites econômicas no nosso país se comportaram diante do desafio de dar à terra um uso voltado para atender às demandas da nossa população. O Brasil voltou ao mapa da fome no período recente, no período pós-pandemia, mesmo sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. O centro da questão, o desafio da nossa sociedade é como produzir condições econômicas e o agronegócio, se tornar mais civilizado, pode ser o agronegócio enquanto setor econômico, respeitando as suas particularidades, mas pode ser um ator relevante
na construção de um projeto nacional, de um projeto econômico que seja capaz de tirar o país do mapa da fome. O debate sobre a participação de um representante governamental numa feira, ele é muito pequeno perto do desafio que a nossa sociedade tem. Para quem vive nos centros urbanos ou qualquer pessoa que acompanha esse debate, que sair às ruas, vai se deparar com pessoas passando fome. Será que o debate central é o convite ou desconvite, a participação de um agente político numa feira? O debate central é nós construirmos um projeto nacional e um projeto econômico em que esse setor esteja comprometido com a resolução dos problemas centrais da nossa sociedade. Ao longo da história, ele foi sendo beneficiado por conciliações que não tiveram como centro os reais interesses da nossa população mais vulnerável. Armando? Vou começar pela fala do presidente Lula. Ele utiliza as expressões fascista, negacionista. Parece que ele está colocando mais gasolina, mais pólvora, mais querosene na fogueira. Totalmente desnecessário isso. Nós deveríamos, como foi dito aqui, conversar, tentar um entendimento. Agora, na frente ali dos seus ministros, das pessoas que estavam ali, ele usa essa expressão: acabou, a eleição terminou, nós não estamos no terceiro turno das eleições. Não existe disputa presidencial, isso já foi sacramentado. Queira metade do país um lado, a outra metade outro, já foi sacramentado. O presidente assumiu o cargo, ele já foi colocado ali na cadeira como presidente da República, não se discute mais isso. Com relação ao agronegócio, importantíssimo, uma quantidade de comida enorme do mundo é produzida no país, o agronegócio nosso é importante, mexe montanhas de dinheiro, montanhas de dinheiro. Agora, nós colocarmos fogo no agronegócio? Não, entendo que não. Agora, o ministro que se sentiu chateado, falou assim, olha, ligaram para ele e falaram, é bom o senhor vir no outro dia porque o Bolsonaro estará aqui. Ele poderia falar, eu vou com o Bolsonaro ou sem Bolsonaro, eu sou o ministro. Agora, se o Bolsonaro chegaria lá, levantaria multidões, pegaria sua motocicleta, andaria ali no meio e as pessoas ficariam batendo palma, etc., isso foge da condição do ministro, que ele está ali representando o presidente da República, representando o país e a importância, até porque ele é do agronegócio. Certamente ele conhece muitas pessoas. Talvez tenham ligado para ele por educação e falado, olha, se o senhor vier aqui, pode ser que no dia o senhor encontre o antigo presidente, talvez desse choque. O senhor se incomoda? Agora, daí dele ter dito que ele foi desconvidado, Armando, parece que o ministro é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Diga, perdão. Só para registrar, o ministro chegou a falar publicamente sobre isso e ele disse que ele foi convidado a ir em um outro dia e se sentiu desconvidado, só para a gente não passar uma informação que ele chegou a falar publicamente. Entendi. Mas, veja bem, não é uma determinação. Olha, convidaram ele, não venha na segunda, venha na quarta, não venha na quinta, venha no sábado. Não seria melhor? Agora ele fala assim, eu sou ministro, eu vou no dia em que a feira começa, eu quero estar aí com todos, com os meus colegas, com os produtores que eu tanto conheço, com os donos das empresas que vendem máquinas, vendem insumos, etc. Quero estar aí. E levar isso ao conhecimento do presidente, e o presidente falar isso em público, né? Essas palavras entendo muito fortes, né? Fascista, negacionista, como eu disse, isso só põe só põe mais fogo na fogueira, só ateia, joga pólvora, joga querosene e joga gasolina. Entendo que nada disso precisaria ter acontecido. Agora, o agronegócio no nosso país, voltando ao âmago da conversa, é importantíssimo, né? Nós comemos carne, vegetais, etc., por conta do agronegócio. E outros países também são alimentados pelo agronegócio brasileiro. E é uma quantidade de dinheiro que se manipula, que se cria com o agronegócio no mundo todo e no nosso país. Nós precisamos disso e respeitar o agronegócio. Não vamos misturar o agronegócio com a política. Então, só para finalizar, entendo que essas palavras foram utilizadas pelo presidente, deveriam ter sido pensadas, repensadas, terem sido verbalizadas. A palavra fascista e a palavra negacionista entendo que ficou fora do contexto.